Se eu, com a minha família, eu posso plantar 3, 4 hectares de cebola, mas eu não consigo na hora da colheita, que tem que ser colhido tudo numa semana, então eu não tenho como eu conseguir colher essa cebola durante uma semana. Então eu preciso contratar alguém para esses dias. Como que eu vou fazer todo o trâmite burocrático para 3, 4 dias contratar uma pessoa? Os nossos agricultores alegavam que se ele assinasse a carteira de um trabalhador um dia, ele estava fora da Previdência. E aí então começou a, graças ao Diese, que nesse projeto ali de combate à informalidade por meio do diálogo social, surgiu a oportunidade de implantar esse piloto na área rural aqui em Tuporanga. Foi apresentado o chamado E-Social, que tem essa realidade prática de desburocratizar isso. Isso vem favorecer muito o nosso agricultor familiar, que precisa contratar e também pode ser contratado. Nós estamos numa região onde o crescimento se deu de forma autônoma, sem a presença do Estado induzindo aquela atividade. Como nós estamos numa região que a informalidade ultrapassa 70%, apesar da maioria da população economicamente ativa estar ocupada, um número significativo está à margem da legislação trabalhista. Combater isso apenas com a fiscalização ortodoxa, com a fiscalização que vai e autua, é muito pouco. Então, nós fomos influenciados e trouxemos o DIEESE para parceria no projeto de intervenção da fiscalização. Quando a gente diz que aqui um trabalhador, ele não quer se registrar, não quer ser formalizado, não quer estar com carteira assinada, não é brincadeira, não é mentira, é verdade. É porque a mãe disse que ela vai ter que se aposentar como agricultora e se ela for fichada, ela não vai poder se aposentar como agricultora. Então a gente tem que entender que é uma cultura, é passado de pai para filho. Quando ele começa a enxergar que ele precisa da formalidade para crescer, ele formaliza. Isso foi um grande marco na região. Esse projeto, quando ele vem para cá com a proposta de dialogar para formalizar, quando ele vem para cá com a proposta de conhecer as realidades, ele coloca frente a frente o poder público, que esteve ausente durante muito tempo, os empresários, que anteriormente eram funcionários e era gente que passava necessidade, e o trabalhador de hoje. E ali no meio você vai poder construir políticas públicas voltadas ao trabalho, à proteção social desses trabalhadores que estão no mercado hoje. Você começa a modificar um pouco a visão desse empresário para a importância de proteger o seu funcionário. E você começa a despertar no próprio funcionário a vontade de lutar pelos seus direitos. Então, esse projeto ele traz realmente essa possibilidade de diálogo. O meu trabalho hoje na cooperativa depende lá do produtor que planta, que colhe, que coloca na fábrica, que beneficie para chegar até a comercialização. Porque antes, no início, quando a gente era associação, nós não queríamos formar cooperativa devido a eu perder assim, a minha profissão de agricultora. Vai passar a ser a cooperada e vai trabalhar, vai ter uma renda. Aí não vai dar para a gente formar cooperativa. Mas aí essa reunião foi esclarecendo e a gente foi no INSS e dizemos, olha, a gente teve reunião com o DIEESE e a gente sabe que o nosso direito é esse. E a gente somos segurados especiais, então a gente quer ter direito. E ele dizia, onde foi que vocês tiveram essas informações? Que nem pessoas do INSS sabia tanto que nem a gente sabia, já estava sabendo. Então, nós estamos na riqueza. Na riqueza
do que a gente, tanto do conhecimento. Eu digo assim, mais do conhecimento, porque com o conhecimento você transforma as outras coisas, né? Não digo assim, eu, minha pessoa, eu comunidade. Assim, a gente agradece a oportunidade, tanto que a Fundação Banco do Brasil, que nem o Jazz, propôs a gente. Assim, hoje eu estou onde eu estou, eu devo essas instituições. E agora eu convido o Jazz voltar para, assim, continuar os trabalhos que a gente deu início. Então, fica o convite aí para o Jazz, né? Para vir visitar a gente de novo. Estamos aqui numa obra da construção civil porque ela é emblemática da construção que vamos ter que fazer em prol da formalização. A informalidade é um grande obstáculo ao desenvolvimento brasileiro, de países semelhantes, e o Jazz entendeu que esse programa poderia articular as políticas, mobilizar a sociedade a partir do diálogo social, que é uma forma de fazer com que os atores sociais consigam discutir, refletir e propor políticas a partir de sua visão, fazendo com que essa intervenção social seja o resultado de um processo de grande mobilização. Nós iniciamos esse projeto com 4 pilotos, dentre eles o setor de comércio, confecções, construção civil e o setor rural. Expandimos para outros setores, como emprego doméstico, construção pesada, setor de bares e restaurantes e o setor de fronteiras, onde há um envolvimento de outros países. A conscientização permite que os atores tomem para si os rumos do processo e sejam protagonistas de uma nova forma de lidar com o problema. Nós assistimos isso em outros setores, em outros pilotos, que a partir desse movimento passaram a conduzir de forma autônoma e autodeterminada os rumos desse processo.